Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos de volta com a programação do nosso 18º Seminário Internacional de Ciências Criminais. Hoje uma noite muito especial para todos nós, porque estamos aqui já passado das 19 horas, depois de um longo dia de conferências e painéis interessantíssimos, com a presença maciça do público, para debater um assunto da maior relevância, não só para nós, operadores e intérpretes do direito penal, mas para toda a sociedade brasileira, num momento particularmente importante do ponto de vista político, que é o momento em que uma comissão de juristas entrega à presidência do Senado Federal um anteprojeto de novo Código Penal. Como os senhores sabem, estamos aqui com a presença do relator geral da Comissão de Juristas, o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, bem como o professor René Ariel Dotti e o professor Miguel Reale Júnior, todos os três muito bem conhecidos de todos nós. O doutor Luiz Carlos é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, eminente professor de Direito Penal e Direito Constitucional. O doutor René, professor René Ariel Dotti, é professor titular da Universidade Federal do Paraná, que participou, inclusive, da Comissão de Reforma do Código Penal da parte geral e da Lei de Execuções Penais de 1984, as leis que temos em vigor ainda hoje. Participou juntamente com o professor Miguel Reale Júnior, aqui mais próximo à minha esquerda, que é professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Justiça. Ambos, inclusive, participaram de lá para cá de diversas outras comissões de reforma legislativa, inclusive englobando a parte especial do Código Penal. E agora estamos em um momento de novo projeto, um projeto, como todos sabemos, que como qualquer projeto de reforma legislativa, suscita uma série de dúvidas, controvérsias. Estamos aqui, em parte, para conhecer um pouco mais dele, em outra parte, para fazer as críticas que são necessárias. E eu passarei a palavra rapidamente ao doutor Luiz Carlos, que falará primeiramente, depois falará o professor Miguel, depois o professor René. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação a todos, pois na entrada devem ter recebido, assim como alguns já receberam em alguns dos painéis a que assistiram, o manifesto do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM, e do Instituto Manuel Pedro Pimentel, do Departamento de Direito Penal da Universidade de São Paulo, com críticas acerca do anteprojeto, especialmente a forma de sua elaboração e, sobretudo, sua tramitação, que tem sido acelerada desde que isso se tornou projeto de lei do Senado Federal. Eu peço, portanto, a todos os participantes que leiam o manifesto que receberam na porta da nossa sala aqui de audiência e que tomem conhecimento, a quem ainda não tomou conhecimento, do próprio projeto de código e, concordando com as palavras presentes no manifesto, especialmente após terem presenciado o que será discutido aqui nos próximos minutos, assinem o manifesto que é aberto à participação por meio de assinatura de todos os senhores. Sem mais delongas, passo a palavra ao doutor Luiz Carlos, que tem 25 minutos. Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui, apesar do horário já avançado, né? Já são 7 horas da noite. Eu gostaria de agradecer a gentileza do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em realizar o convite para que eu aqui viesse. Gostaria de cumprimentar os eminentes professores René Dotti e Miguel Reale Júnior, e queria de público dizer que eles foram muito gentis comigo, logo na minha apresentação, porque eles disseram assim: olha, nós faremos muitas críticas ao projeto do qual você foi relator, e, portanto, seria o caso de nós falarmos primeiro e depois você fala. Mas eu devolvi a gentileza. Eu disse: não, deixa eu apresentar um pouquinho o projeto, e depois aí eles farão as críticas que entenderem, e no finalzinho eu pedi uns 2,5 minutos de contraditório. Eu tenho a impressão que não adianta eu me dirigir agora para vocês e falar assim: não assine o manifesto. Eu tenho a impressão que não seria algo muito popular aqui nesse ambiente.
Bom, eu fiz aqui alguns apontamentos escritos. Eu tenho a impressão que eu consigo, em 25 minutos, fazer a apresentação. Desculpem a monotonia da minha leitura. O anteprojeto de Código Penal entregue ao Senado reduz a pena do furto dos atuais 1 a 4 anos para 6 meses a 3 anos. Hipóteses de qualificação que hoje trazem a pena do furto para 2 a 8 anos, como o rompimento de obstáculo ou o abuso de confiança, passarão somente a aumentar a pena de 1/3 até metade. Além disso, se previu hipótese de extinção da punibilidade pela reparação do dano, aceita pela vítima, até a sentença recorrível. Além disso, no crime de furto, pela proposta do anteprojeto, a ação penal deixará de ser incondicionada e passará a ser condicionada à representação da vítima. Idêntica medida foi estendida ao estelionato e à apropriação indébita. O anteprojeto de que fui relator reduz a pena do roubo dos atuais 4 a 10 anos para 3 a 6 anos. Também reduz as penas do roubo qualificado para 4 a 8 anos. É uma redução um pouco menor, mas ainda assim uma redução. Além disso, prevê uma hipótese de diminuição de pena quando a violência empregada no roubo não for de maior consequência, não for de maior significação. A pena do crime de tráfico de drogas, que hoje é de 5 a 15 anos, pelo nosso anteprojeto, passará a ser de 5 a 10 anos. Eu fiz um estudo, eu fiz uma consulta à internet ainda hoje, e eu tenho dados muito interessantes que acredito que sejam mais ou menos do conhecimento de todos. São dados do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. São dados de dezembro de 2012, que mostram que a população carcerária brasileira, incluindo presos definitivos e presos provisórios, era, àquela altura, de 471.254 pessoas. Essa era em dezembro do ano passado, desconfio que tenha crescido um pouco. Essa era a população carcerária do Brasil em dezembro do ano passado. Desse montante, 34.292 pessoas estavam presas por furto, o que perfaz 7% do total. 609 pessoas estavam presas por apropriação indébita, que é um percentual ínfimo, 0,12% do total. 5.442 pessoas estavam presas por estelionato. Também um percentual pequeno, 0, alguma coisa. 84.527 pessoas estavam presas por roubo, o que perfaz 17,9% da população carcerária brasileira, provisória ou definitiva. 125.744 pessoas estavam presas por tráfico de drogas, 26,68% do total. A nossa proposta reduz a pena do furto, do roubo e do tráfico de drogas. Se vingar, oxalá, se vingar, repercutirá. Vejam que o número é espantoso. De alguma maneira, eu não estou dizendo que vai repercutir no sentido de libertar todo mundo. Eu estou dizendo que vai repercutir no sentido de favorecer essa população carcerária no montante espantoso de 51,71% dos presos. Pela proposta da comissão que eu orgulhosamente relatei, estamos trazendo um benefício para 51,71% dos presos. O projeto descriminaliza clara e diretamente o porte e o plantio de substância entorpecente para consumo pessoal. Eu sei que hoje há uma descriminalização disfarçada, mas o projeto diz claramente que não será crime. E diz mais, que se a pessoa for encontrada com uma quantidade de entorpecente que não supere o que seria o uso comum por 5 dias, a presunção será que é para consumo pessoal.
fomos nos abeberar da legislação portuguesa. A legislação portuguesa é um pouco mais ousada, ela fala em 10 dias. Nós estamos dizendo 5 dias. Porque nós sabemos todos que, muitas vezes, as autoridades de controle encontram um sujeito com uma pequena quantidade de droga e vão logo dizendo que ele é traficante. Então, a nossa proposta ousa, nessa questão, que é polêmica na sociedade, a descriminalização do consumo pessoal de entorpecente. O projeto reduz as penas de um crime que se tornou simbólico no Brasil nos últimos anos, que é o crime de falsificação de medicamentos. Dos atuais 10 a 15 anos previstos no artigo 273, a nossa proposta traz para 4 a 12 anos. Além disso, destacamos em tipo próprio a figura da falsificação de cosméticos ou saneantes, trazendo a pena para 2 a 6 anos. A imputação de dolo eventual à morte ou às lesões corporais causadas na condução de veículo automotor não poderá mais ocorrer se o nosso projeto acabar vingando, porque nós trouxemos aqui uma figura, até uma sugestão do professor Luiz Flávio Gomes, eu quero fazer o registro, que é a figura da culpa gravíssima, que caracteriza esse tipo de situação como culposo, como de fato é, embora com uma sanção penal um pouco mais severa, que chega a 8 anos. O dolo eventual, a propósito, mereceu, na comissão, um esclarecimento. A nossa proposta diz assim, que disse o crime doloso quando o agente quis realizar o tipo penal ou assumiu o risco de realizá-lo, consentindo ou aceitando de modo indiferente o resultado. Então, também aqui foi uma questão, uma contribuição feita pela nossa comissão. Além do mais, a proposta prevê a possibilidade de que o juiz reduza a pena, apreciando as circunstâncias do caso concreto, evidentemente, quando o comportamento vier de dolo eventual. Colocamos logo no artigo 1º, não apenas sem culpabilidade. Então, a nossa proposta tem muito esse marco. A proposta procurou fugir um pouco do caminho do atual Código Penal. Eu tenho certeza que encontro aqui eminentes operadores do direito, e todos sabem que o artigo 59 do Código Penal, as chamadas circunstâncias judiciais, ela traz uns elementos de difícil verificação, porque o juiz deverá considerar a personalidade do agente no momento de fixar a pena, a conduta social do agente no momento de fixar a pena. E isso sempre me pareceu muito estranho, porque, afinal, num direito penal do fato e não do autor, são as circunstâncias do cometimento do crime que realmente importam. E o nosso projeto traz isso claramente. Não fala mais em antecedentes, não fala mais em conduta social e não fala mais em personalidade do agente como elementos para a dosimetria da pena na primeira fase. Procuramos fugir também de situações hoje duvidosas no Código Penal, porque há dúvidas sobre se não seriam, afinal de contas, situações de responsabilidade penal objetiva, disfarçada. E me refiro a 2 delas. A primeira é a nossa conhecida actio libera in causa. Actio libera in causa. O sujeito totalmente bêbado comete um delito e, pelo Código atual, é possível puni-lo. A nossa proposta procura avançar nesse sentido, dizendo que, nessa situação da embriaguez, né, voluntária ou culposa e total, só haverá possibilidade da responsabilização se o fato era previsível no momento da embriaguez. Mesmo num crime emblemático, um crime sempre muito doloroso, que é o crime de latrocínio, lá no artigo 157, né, nos parágrafos, se diz assim, do Código atual, se resulta a morte, e eu tenho notícia de condenação na qual o policial, perseguindo o imputado criminoso, atira e a bala acerta a terceira pessoa e o criminoso responde por isso. No nosso projeto, fizemos uma pequena variação, mas me parece muito significativa. Se o agente causa a morte, e não mais se resulta morte.
Tem um tema aqui, e nesse particular eu quero me dirigir muito aos estudantes de Direito. Eu vi que muitos estudantes de Direito assinaram o manifesto. Eu tenho um argumento dirigido a vocês, não assinem, que é o seguinte: talvez o tema mais difícil para ensinar aos meus alunos de Direito Penal é a tal da teoria limitada da culpabilidade, o erro de tipo permissivo, porque se o sujeito se engana sobre os pressupostos jurídicos da causa de justificação, é uma situação, mas se ele se engana sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação, será essa figura intermediária entre erro de tipo e erro de proibição, chamada erro de tipo permissivo, que está no nosso código e não tem muitos companheiros aí no direito comparado. Então, fizemos o seguinte, né? Trouxemos isso, as discriminantes putativas, para o erro de proibição. Simplesmente. Não tem mais erro de tipo permissivo. Então, senhores estudantes, essa é uma boa notícia para vocês. Há uma outra boa notícia dirigida especialmente aos estudantes, né? Por favor, colegas, vejam o meu esforço muito grande aqui para trazer esses aspectos favoráveis, né? Cópia de livro feita sem propósito de comercialização ou lucro deixa de ser crime. Ok? Pela nossa proposta. Vejam, senhores estudantes, pensem bem antes de assinar esse negócio, né? Por favor, não copiem os meus livros, né? Façam essa gentileza, não façam cópia dos meus livros. Positivamos o princípio da insignificância. Ninguém poderá dizer agora que isso, bom, não tem direito positivo relacionado ao princípio da insignificância. Está lá. Pela nossa proposta, revogamos os crimes contra a organização do trabalho, aquela figura varguista, estadonovista, quase fascista, de controle penal do movimento social, quer seja dos empregados, quer seja dos empregadores. Fizemos a mesma coisa em relação ao uso do Código Penal para imposição de valores morais, e, aliás, não os valores morais de 2012, mas os valores morais de 1940, e, portanto, nós estamos propondo a descriminalização da casa de prostituição, desde que a pessoa seja maior de idade, e desde que não haja exploração sexual. Exploração sexual é mantida como crime. Mas o simples fato da casa de prostituição, ou um outro tipo que existe hoje no Código Penal, vejam vocês, manter escrito o objeto obsceno, e o meu predileto é mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Eu sempre fico me perguntando no que consiste exatamente a mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Estamos propondo a pura e simples revogação. Eu quero dizer que o manifesto do IBCCRIM chama o projeto de Projeto Sarney. Para nós é um grande avanço, porque até outro dia ele era conhecido como Projeto Cabaré, justamente porque previa a descriminalização da conduta de casa de prostituição. O anteprojeto, o alcance disso é muito grande. O anteprojeto explicita que as regras gerais do Código Penal devem ser aplicadas também aos crimes militares. Isso é revolucionário. Eu não sei se vocês militam ou conhecem o ambiente do Código Penal Militar e o quanto ele se distancia da Constituição de 1988. A nossa proposta diz que as regras gerais do Código Penal serão aplicadas também aos crimes militares e aos crimes eleitorais. Asseguramos, e essa é uma questão muito cara para mim, eu briguei muito por isso, eu lutei muito por isso, e conseguimos colocar ali num texto do anteprojeto. Asseguramos o direito de voto do preso provisório. Está lá no projeto. O preso provisório tem direito a votar. Porque vocês sabem que só nas últimas eleições é que, pela primeira vez, preso provisório votou em São Paulo, a despeito do artigo da Constituição que diz que eles têm esse direito. E o argumento era, não havia lei dizendo isso. Se o nosso projeto passar, haverá. A lei de contravenções penais, pela nossa proposta, vai embora. Deixa de haver essa classificação, né, bipartida, crime ou contravenção, e agora ou é crime ou não é nada.
com algumas figuras que foram destacadas e trazidas, tipificadas como crime. A Lei de Segurança Nacional, eu já a tenho como natimorta, eu já a tenho como não recebida pela Constituição de 88, mas não quisemos correr o risco e estamos propondo a sua revogação total. O nosso projeto faz algo que ajuda a evitar uma situação muito embaraçosa na qual se encontra o Brasil hoje. O Brasil assinou o Tratado de Roma, do Tribunal Penal Internacional. O Brasil, inclusive, tinha uma eminente juíza, integrante do Tribunal Penal Internacional, a doutora Silvia Steiner, e o Brasil não se moveu para prever em lei própria os crimes do Tratado de Roma, correndo grande risco que outras nações não correram, porque outras nações foram rápidas na tipificação local das mesmas condutas dos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, correndo grave risco de ter que entregar cidadãos brasileiros, porque nós não conseguimos sequer prever como crime aquilo que o tratado manda que seja previsto. Então, nós trouxemos, no nosso projeto, um título, não foi nem um capítulo, um título dos crimes contra os direitos humanos. Incluímos lá os crimes contra a humanidade, os crimes de agressão, os crimes de guerra. Vejam, matéria de altíssima complexidade, incluímos no projeto. Colocamos também nesse título crimes contra pessoas com deficiência, seguindo a Convenção de Nova York. Colocamos crimes contra idosos, crimes contra pessoas vulneráveis, incluindo os índios. Trouxemos lá um assunto que me é muito caro, crimes de desaparecimento forçado de pessoas. Não há essa tipificação no Brasil até hoje. Propusemos que haja. Crimes contra a memória da sociedade. Também propusemos essa específica tipificação. A homofobia foi criminalizada. E eu devo dizer para vocês que quando surgiu, esses comentários sobre a possibilidade de uma reforma do Código Penal, e o meu nome foi cogitado, houve um movimento intensíssimo contra a minha indicação, porque sabiam que eu era favorável à criminalização da homofobia. Não a criminalização da opinião sobre, mas a criminalização da violência, do ódio, do desrespeito contra a pessoa em razão da sua preferência, orientação ou identidade sexual. O descaminho foi retirado do lugar exótico onde hoje se encontra no Código Penal, que é os crimes contra a administração pública. E nós os trouxemos para o lugar onde me parece razoável que ele esteja, os crimes contra a ordem tributária. Aliás, nos crimes contra a ordem tributária, positivamos a jurisprudência que se consolidou no Brasil. Se exige o lançamento final do tributo, como condição para que haja o crime. Se houver parcelamento, suspende-se a pretensão punitiva estatal. Se houver pagamento do tributo, extingue-se a punibilidade. E uma inovação que estamos propondo: se houver ação judicial, mesmo depois do lançamento definitivo do tributo, mas se houver uma ação judicial questionadora desse lançamento, o processo penal ficará suspenso, desde que o juízo esteja garantido. Nos crimes contra o sistema financeiro nacional, fizemos uma sugestão, colegas, e vocês vão me desculpar o evidente orgulho que eu tenho em dizer isso. Porque hoje as duas principais condutas da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Lei do Colarinho Branco, são a gestão fraudulenta e a gestão temerária. E a gestão fraudulenta é objeto de inúmeras discussões desde sempre sobre a sua caracterização. E o que dirá a gestão temerária? Eu me lembro do livro, do artigo, que ainda hoje é clássico, do querido e saudoso Manuel Pedro Pimentel, dizendo o que era a gestão temerária. Essas duas condutas foram decompostas no projeto. Ato de gestão com fraude, gestão com fraude e prejuízo, gestão com fraude e a capacidade de quebrar, levar à quebra da instituição financeira. Uma figura dolosa e muito clara de gestão temerária, entendida como figura de concentração do risco. O desacato, objeto de muita censura ao Brasil por organismos de proteção dos direitos humanos, foi
revogado pelo nosso projeto e se tornou parte de crime contra a honra. Crime contra a honra e como indicativo ali do crime contra a honra praticado contra o funcionário público. O abuso de autoridade, que hoje se submete à gravosa sanção de 6 meses, foi trazido como crime contra a administração pública. E o desrespeito às prerrogativas do advogado foi criminalizado como crime contra a organização da justiça. Crime contra a justiça. Os mais de 60 artigos de definição típica do Código Eleitoral foram trazidos para o nosso projeto num capítulo próprio com 16 crimes. Onde havia 60, temos agora 16. A eutanásia foi prevista, foi retirada do limbo onde se encontrava de hipótese de diminuição da pena do homicídio por relevante valor moral, e demos a ela o nome de eutanásia, com pena reduzida e a possibilidade do juiz conceder perdão judicial de acordo com as circunstâncias. Tivemos essa grande preocupação de dar nome às coisas, o que, sem dúvida nenhuma, causou um certo alvoroço na opinião mais pudica. Eu me lembro de uma audiência que fiz quando ainda era promotor, e o juiz perguntou à vítima do estupro se era verdade que o réu ali presente tinha praticado conjunção carnal com ela. E ela, algo embaraçada, respondeu para o juiz: não, senhor, excelência, ele me comeu mesmo. Então, para evitar isso, resolvemos dar nome às coisas. Aliás, seguindo a velha e boa lição de Nelson Hungria, no sentido de que os tipos tenham todos rubrica lateral. E, portanto, agora, prática de sexo vagínico com violência ou grave ameaça. Esse é o tipo. Prática de sexo anal com violência ou grave ameaça. Esse é o tipo. Molestamento sexual, figura mais branda, com violência ou sem violência. Para evitar que, de acordo com a intensidade do beijo ou a visão de mundo do juiz, uma importunação ofensiva ao pudor se transforme em atentado violento ao pudor. O nosso projeto procura conjurar essa grave situação. A ortotanásia foi claramente indicada como figura ética e não criminosa. E, por fim, ampliamos as hipóteses de aborto legal, onde hoje se diz que não haverá aborto somente quando praticado em razão de estupro ou para a proteção da vida da mulher. Nós trouxemos estupro, violência sexual, fraude nessas técnicas novas de inseminação artificial, trouxemos a proteção da saúde da mulher, não só da vida, mas também da saúde, trouxemos a anencefalia, e o fizemos até no nosso projeto muito antes da decisão do Supremo, e fomos mais ousados, porque dissemos anencefalia ou qualquer outra situação que torne inviável a vida extrauterina. E trouxemos essa proposta, que já foi razão da minha presumida excomunhão, né? Que é permitir o aborto até a 12ª semana da gestação, quando a vítima não tiver condições, quando a mulher, né, a gestante, não tiver condições psicológicas de levar a cabo a gravidez. Eu não quero ser parcial com essa distinta assistência que, nesse horário da noite, me prestigia. Eu não quero dizer que o projeto que fizemos é todo ele liberal. De maneira nenhuma, não preciso disso. E eu mesmo destaco algumas situações que, presumidamente, diante dessa distinta Assembleia, não merecerão aplauso. Mas nós definimos o terrorismo, definimos o enriquecimento ilícito, trouxemos a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu sei que o professor René é um militante contra esse assunto, e eu sou um militante a favor dele. Trouxemos uma figura na qual a progressão de regime nos crimes praticados com violência ou grave ameaça ou grave lesão social exigirá 1/3 do cumprimento da pena. E ampliamos os tipos de ameaça para figuras de perseguição obsessiva, intimidação vexatória, etc. Ampliamos as figuras do tráfico de pessoas para incluir também órgãos, e não apenas a finalidade sexual. Trouxemos os crimes cibernéticos e a corrupção privada.
Eu não considero que a supressão do livramento condicional que veio do nosso projeto é uma medida gravosa. Eu sei que ela foi mencionada expressamente no manifesto do IBCCRIM, mas eu chamo a seguinte reflexão. Qual o problema do livramento condicional? O sujeito sai em livramento condicional, se submete a condições previstas na LEP, e se ele tornar a delinquir ou descumprir os termos do livramento condicional, a despeito de ter, durante aquele período, seguido essas restrições fixadas pelo juiz, ele voltará a cumprir a pena, toda ela. E, portanto, eu sempre me pergunto e consulto essa eminente assistência se a lei atual não permite um certo bis in idem. Vejam, o livramento condicional, hoje, quando o sujeito descumpre as condições ou torna a delinquir, haverá a revogação e toda a pena que restava para ser cumprida deverá ser cumprida. A pena que restava para ser cumprida. E, portanto, nós entendemos que não era vantajoso manter esse sistema e era muito mais vantajoso favorecer o regime aberto, como a nossa proposta, de fato, favorece bastante o regime aberto. Eu estou informado, a partir de juízos de execução no Brasil inteiro, isso chegou à comissão, que hoje os presos não querem o livramento condicional, porque o regime aberto lhe é mais favorável. E nós seguimos essa tendência e favorecemos bastante o regime aberto. Eu já vou concluindo. Algumas medidas que nós propusemos foram quase provocações, foram convites francos ao debate. Trouxemos, né, a questão da delação premiada, a colaboração do imputado, e trouxemos a barganha, né, inspirada claramente no modelo norte-americano, mas uma barganha judicializada, uma barganha depois do recebimento da denúncia. Eu sei que esse assunto é extremamente polêmico. O que eu queria dizer, afinal, é o seguinte. Fizemos uma conta na comissão e existem hoje, no Brasil, 661 tipos penais de crime e 66 tipos de contravenção. A nossa proposta reduz isso para 374 tipos. Então, embora o Código Penal seja maior, na proposta 541 artigos, a tipificação reduz-se gravemente e, lembrando que 374 tipos, incorporando o Tratado de Roma, que é enorme, trazendo crimes de guerra, etc. Então, se trouxéssemos essa incorporação para a legislação vigente, seriam mais de 800 artigos. Portanto, o nosso projeto é gravemente descriminalizador e, no nosso ponto de vista, descarcerizador. A comissão foi instituída pelo Senado da República, foi uma comissão do Legislativo, e isso a submeteu a um regime jurídico totalmente diferente de comissões que vinham do Executivo. Porque, como uma comissão do Senado, estávamos jungidos ao regime constitucional das comissões parlamentares. No caso, éramos uma comissão externa, estávamos jungidos, portanto, ao regimento do Senado e ao regramento constitucional sobre as comissões. É por isso que tivemos o prazo de 6 meses. O prazo não foi auto-outorgado pela comissão. A comissão não se escolheu a si própria. A comissão veio da escolha de lideranças do Senado. Okay? Talvez, se eu mesmo fosse fazer a escolha, outras pessoas estariam, e certamente eu mesmo não me colocaria nela. Mas a comissão foi feita pelo Senado, foi uma escolha do Senado. Então, o Senado nos convocou e disse: vocês têm 6 meses e os nomes são esses. Vocês aceitam? Eu entendi de aceitar, eu entendi que era um relevante serviço que eu poderia prestar ao país. Mas eu sabia que eu só tinha 6 meses. E, ao final, a comissão usou 7 meses, 6 meses mais 1. Okay? Então, eu não tenho nenhuma vaidade, nenhuma veleidade, colegas, de dizer que esse é um anteprojeto maravilhoso. Claro que não. Mas eu quero dizer que foi o melhor anteprojeto que se pôde fazer no prazo de 7 meses. Esse orgulho eu tenho. Nós chegamos a ficar acampados em Brasília. Então, reuniões, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, sem nenhum proveito pessoal, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma verba, sem nenhum jeton, sem nenhuma diária, como às vezes eu ouvi. Como comissão do Senado e não como comissão do Executivo,
não havia uniformidade ideológica, ou pessoal, ou acadêmica na comissão. A comissão era de uma pluralidade tremenda. Nós tínhamos que nos reunir na sala reservada do Senado para as comissões parlamentares. Nós nos reunimos em reuniões abertas, divulgadas anteriormente, com pauta divulgada. Nós fizemos algo que eu não tenho notícia no Brasil, se tiverem notícia, me deem. Todas as nossas reuniões foram transmitidas pela TV Senado. E foram reuniões intensíssimas, de discussão ferrenha, forte, franca, lembrando a todos que a comissão tinha uma maioria de advogados. E entre os membros da comissão, um ex-presidente desse instituto, o IBCCRIM, diretores desse instituto e notáveis advogados. Um dos notáveis advogados falará para vocês, acredito que amanhã, que é o professor Gamil Foppel. Mas eu quero, já encerrando e pedindo escusas pela demora, dizer o seguinte: erros houve, muitos erros. Esse trecho que constou no manifesto do IBCCRIM, isso é um erro, claro. É evidente que eu não concordo com isso. Esse não foi um único erro, houve outros. Eu até me aproveito aqui e informo a distinta assistência. Um tipo, por exemplo, que está repetido. O artigo 471 e o 472, o tipo do 441 e 442 é a mesma coisa. Nós mencionamos lá na exploração sexual de menores, colocamos lá 12 anos, quando o certo era 18, em razão da engenharia típica ali. Houve muitos erros, colegas, é evidente. Tanto assim que eu mesmo procurei o Senado da República e falei assim: olha, eu quero oferecer uma errata de alguns assuntos que nós vimos. E esse que consta do manifesto do IBCCRIM é evidentemente um erro. Eu não me louvo dos meus erros, eu não tenho nenhum orgulho, nenhuma vaidade em dizer, ao contrário, erramos aqui e contamos com toda a sociedade brasileira, inclusive vocês, inclusive o IBCCRIM, para apontar outros erros que ainda não nos demos conta. Porque a nossa intenção é sempre produzir algo que seja o mais adequado, o mais correto. Repito, não é o melhor anteprojeto de Código Penal, mas é o melhor anteprojeto de Código Penal que foi possível fazer em 6 meses. Chamo a reflexão de todos esse prazo. E, de novo, não foi um prazo que nos auto-outorgamos, foi o prazo dado pelo Senado. A infalibilidade é uma qualidade divina. Eu não a tenho. Eu vou terminando dizendo o seguinte: seria muito insensato de minha parte ou de qualquer membro da comissão supor que nós ofereceríamos à sociedade brasileira um calhamaço com 541 artigos de um novo Código Penal e que a sociedade iria receber isso com uma aclamação. De maneira nenhuma. É uma insensatez que essa, ao menos, eu não tenho. É evidente que o nosso projeto em si mesmo é uma grande provocação à sociedade. E é evidente, portanto, que toda a crítica, independentemente do seu teor, é legítima e é bem-vinda. Não temos nenhum prurido. Sabíamos que, ao aceitar esse desafio, nos exporíamos a toda a sorte de crítica. Então, tenho ouvido críticas de, olha, vocês são péssimos, o projeto é horrível, vocês fizeram tudo errado, aliás, não tinha que fazer nada, aliás, o ideal é o que está agora. Mas eu gostaria de, muito honestamente, dizer a todos vocês desse instituto que as maiores críticas que temos recebido é justamente pelo caráter marcadamente liberal desse projeto. Vozes que vocês conhecem estão clamando por aumento de penas, por redução de benefícios, e o nosso projeto não trilhou esse caminho. Eu tenho toda a simpatia, e se fosse só por essa razão, eu assinaria o manifesto. No sentido de que, agora que o trabalho foi entregue, a tramitação que o Senado está dando disso é muito acelerada. Eu falei, olha, eu quero oferecer uma errata, e disseram assim, você tem que oferecer até 4 de setembro, que é da semana que vem. Eu vejo, e eu posso falar que o senador Pedro Taques tem essa sensibilidade, ele foi autor do projeto, ele está pelejando no sentido de obter uma ampliação desse prazo. Eu realmente acho que o prazo é muito restrito, e, nesse particular, concordo com a opinião do manifesto.
Mas eu queria dizer principalmente isso. Independentemente de eu concordar com as críticas ou não, eu defendo o direito de toda a sociedade a se valer da veemência que entender necessária para a crítica desse projeto. O manifesto do IBCCRIM chama esse de Projeto Sarney. Isso é um erro. Como qualquer outra comissão externa, ela deve ser dirigida ao presidente do Senado. O projeto Sarney não é esse, colegas. O projeto Sarney foi amplamente divulgado nesse semestre. Era um projeto que transformava a pena do homicídio culposo em 18 anos e a pena do homicídio doloso em 40. Esse é o projeto Sarney. Esse aqui, talvez, possa ser o projeto Gilson Dipp ou o projeto Pedro Tax. Mas eu reconheço a legitimidade de toda a sociedade brasileira em chamá-lo da maneira como melhor entender. Eu estive num dos eventos da nossa comissão, eu ouvi 55 pessoas de orientação religiosa dizendo que nós, da comissão, éramos mercadores da morte, dizendo que nós éramos matadores de criança, dizendo que nós estávamos a serviço de indústrias farmacêuticas norte-americanas. E eu, diante dessas críticas, tive o mesmo comportamento que estou tendo aqui, que é o comportamento de oferecer respeito, que é o comportamento de dizer, eu entendo, e é o comportamento de dizer, boa noite, muito obrigado por terem me dado essa oportunidade. Quero agradecer as palavras do Dr. Luiz Carlos, relator-geral da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração do anteprojeto, e passo imediatamente a palavra ao professor Miguel Reles Júnior. O professor tem 25 minutos para a sua exposição. Prezado Rogério Taffarello, que preside essa audiência pública, prezado relator do projeto Sarney, procurador Luiz Carlos Gonçalves, prezado professor René Ariel Dotti. Quero cumprimentar o IBCCRIM pela possibilidade da realização dessa audiência pública, cumprimentar todos os participantes deste encontro e dizer que, simplesmente, só para início, ninguém está aqui dizendo que não precisa haver mudança do Código Penal, seja na sua parte geral, seja na sua parte especial. Aliás, René e eu participamos de projetos de reforma da parte especial, juntamente com o Juarez Tavares, que honra com a presença aqui. Participamos do projeto de 1984. Em 1998, participamos de um projeto, da realização de um anteprojeto, quando era ministro Íris Rezende, e saímos da comissão exatamente por causa do atropelo com que se queria realizar esse trabalho, da mesma forma como René Dotti saiu dessa comissão, exatamente diante do atropelo com que se realizavam os trabalhos. Ou seja, nós temos um passado de trabalho que justifica que possamos dizer que é necessário, sim, mudar o Código Penal. Não é? Trabalhamos por isso já várias vezes, mas não da forma como está sendo feito. Se fala que é um projeto liberal, que veio apenas para fazer a descriminalização. Eu tenho que me cingir muito à parte geral e à análise da parte geral a respeito das impropriedades técnicas de que ela se reveste. Mas, antes disso, eu vou me permitir lembrar aqui, e isso está no manifesto, do qual René e eu tivemos uma direta participação. Por exemplo, lembrando que está no artigo 399, que traz novamente, ressuscita o crime de pescar ou molestar cetáceo. Este crime estava previsto na Lei 7.643, que toda a doutrina entendeu que ele estava revogado pela Lei 9.605. Mas não se contentou a comissão em trazer de volta o molestamento de cetáceo e diz, então, o crime: pescar ou, de qualquer forma, molestar cetáceo, baleia ou golfinho.
E, como é um projeto liberal, a pena é de 2 a 5 anos de prisão. E, dentro da linha liberal, também propõe a pena de 3 anos se o cetáceo é filhote. E, dentro da sua linha liberal, não se contenta de dizer que pesca, porque contraria o que se diz que é pescar, que é realmente retirar da água, e diz, então, estabelece uma causa de aumento do dobro se o cetáceo morrer. Portanto, se o cetáceo pescado morre, 4 anos de pena mínima. Mas vamos a um outro aspecto que me preocupa muito gravemente. No artigo 137, estabelece que a difamação comum vai receber a pena, a difamação comum vai receber a pena de 1 ano a 2 anos de prisão, a difamação. Mas tem mais que preocupa bastante. No artigo 140, se estabelece que a pena vai ser o dobro se a difamação for feita por meio jornalístico, inclusive eletrônico ou digital. 2 anos se a difamação for feita por meio jornalístico. 24 meses. Vocês sabem qual era a pena mínima que se aplicava na lei de imprensa, que foi considerada entulho autoritário e revogada pelo Supremo? 3 meses. Portanto, o projeto liberal propõe aos jornalistas a pena 8 vezes superior do que propunha a lei de imprensa, que foi considerada entulho autoritário. Isto apenas para começar, porque eu podia ficar aqui fazendo um largo passeio pela parte especial do Código e analisando as impropriedades, às vezes, extremamente preocupantes. Mas eu vou me dedicar à parte geral do Código Penal, da proposta do projeto Sarney. Digo Sarney porque ele foi o proponente do projeto perante o Congresso Nacional. Vamos começar com um artigo. Vamos começar com um artigo inicial do crime, cuja rubrica lateral já é estranha, chama-se o fato criminoso. E diz o fato criminoso: a realização do fato criminoso exige ação ou omissão. Até aí, logicamente, estamos de acordo, não é? Mas que dolosa ou culposa que produz ofensa potencial ou efetiva a determinado bem jurídico. Portanto, exclui de fato criminoso os crimes de perigo abstrato. Sabemos, e até ontem ouvimos Renato Silveira e Dávila discorrerem sobre esse assunto, e todos temos a certeza da necessidade da redução dos crimes de perigo abstrato, mas sabemos também que há a impossibilidade de eliminarmos absolutamente o perigo abstrato. Mas o problema é o seguinte aqui: quando se diz o que é crime, se diz que é crime o que tem potencial ou efetiva possibilidade, né, que produza ofensa potencial efetiva a determinado bem jurídico. Isso seria certo se o código, se o projeto não trouxesse inúmeras figuras de crime de perigo abstrato. Portanto, diz que não é crime aquilo que depois, mais tarde, diz que é crime. E estabelece a impossibilidade dos crimes de perigo abstrato. Eu diria, um dos crimes de perigo abstrato inafastável é o tráfico de entorpecente. E vai ter que se fazer prova de que no tráfico de entorpecente houve, se é que vamos tentar fazer alguma interpretação para estabelecer ofensa, que no crime de tráfico de entorpecentes teria ocorrido uma potencial ou efetiva lesão, ofensa ao bem jurídico, ou é uma prova diabólica. E não teríamos mais, evidentemente, crime de tráfico de entorpecente. No parágrafo único, se traz roxim para dentro do Código Penal brasileiro. Não é? E se diz, o resultado exigido por quem? A linguagem é absolutamente a técnica, o resultado exigido somente é imputável a quem lhe der causa e decorrer da criação e incremento de risco tipicamente relevante. Tipicamente, isso é frase do Roxin, se traz frase de doutrina para dentro da norma. Mas o que é pior, no final? Se decorrer da criação e incremento de risco tipicamente relevante, dentro do alcance do tipo, isso é linguagem de Roxin, em um caso excepcional, que nós sabemos, da autocolocação em perigo por parte da vítima.
causa que não é questão para ser normatizada. Não é questão para ser trazida para a norma penal. Ainda mais que é altamente discutível também. E aqui é o caso, o exemplo do motorista que vai a mais alta velocidade do que o permitido na frente de uma escola, e um suicida se joga debaixo do braço, debaixo do carro, e vai dizer, então, a norma não visava isso, e agora, sim, até para que não houvesse confusão com a norma de trânsito, diz, alcance do tipo. Isso vem para o Código Penal. A confusão entre critérios, entre conceitos normativos e conceitos naturalísticos é constante. Eu vou lembrar aqui, no parágrafo único do artigo 16, a seguinte consideração. Me ajudem a entender. A omissão deve equivaler-se à causação. A omissão deve equivaler-se à causação. É ela a omissão que se equivale à causação. A omissão pode ser considerada a causa dentro de uma probabilidade de que, se ela não ocorresse, o evento não teria ocorrido. Mas não é. A omissão deve equivaler-se à causação. Essa frase não tem sentido. Essa frase não tem sentido. Eu fiquei parado diante da frase. A omissão deve... Ou seja, confunde-se um critério normativo com um critério naturalístico. Vai se estabelecer que a omissão deve equivaler-se à causação. Mas no crime doloso, para se ver como os conceitos... Porque isso é fruto do quê? Isso é fruto de ter 6 meses para fazer um Código Penal. Ninguém faz Código Penal em 6 meses. Nós desistimos de trabalhar numa comissão porque queriam nos apressar o trabalho. E isso é fruto do assodamento, com certeza. Não vai ser fruto, evidentemente, da incapacidade, da impropriedade de conhecimento dos ilustres membros da comissão, mas é fruto do assodamento, que usam termos jurídicos absolutamente de forma imprópria. Está aqui, doloso. Doloso quando a gente quis realizar o tipo penal. Se quer realizar o tipo penal é um conceito normativo. Então vai se introjetar, vai se internalizar o tipo penal. O agente vai ter que querer o tipo penal. O agente quer a ação ou quer a omissão. O agente não quer o tipo penal, ou ele vai ter que ter consciência do que é o tipo penal. Consciência e vontade do tipo penal. Ou seja, é a utilização de uma linguagem técnica de forma absolutamente inapropriada. Ninguém quer a realização do tipo penal. Não existe. Esse é um dado fenomênico. Não é um dado normativo querer realizar o tipo penal. Isto, sem dúvida nenhuma, fará vergonha à comunidade jurídica internacional. Vamos à frente. Para que mexer em questões da parte geral de altíssima delicadeza? Para que mexer em questões que não estão sendo discutidas, que estão consolidadas na doutrina, na jurisprudência? Para deixar a marca da alteração da parte geral? Quando nós mexemos na parte geral em 84, nós nos limitamos a fixar coisas mínimas, como trabalhar no sistema de penas. Quando eu presidi a comissão em 2002, foi exclusivamente com relação ao sistema de penas. Aqui no início da execução, na tentativa, há início de execução quando o autor realiza uma das condutas constitutivas do tipo. Às vezes não é, mas quando realiza uma das condutas constitutivas do tipo, ou, agora pasmem, segundo o seu plano delitivo, não sei o que é plano delitivo, e há início da execução quando o autor realiza uma das condutas constitutivas do tipo, ou, segundo o seu plano delitivo, pratica atos imediatamente anteriores à realização do tipo. Mas são atos preparatórios, mas que exponham a perigo o bem jurídico, protegido. Mas o que são estes atos, praticar atos imediatamente anteriores à realização do tipo, de acordo com o seu plano delitivo? Então, temos que penetrar na cabeça do agente para saber qual é o seu plano delitivo, para saber se ele, dentro do seu plano delitivo, realizou atos anteriores à realização do tipo. E que, apesar de serem anteriores à realização do tipo, expuseram a perigo o bem jurídico. Olha que confusão. Numa matéria consolidada,
Numa matéria indiscutida, numa matéria trabalhada pela doutrina, trabalhada pela jurisprudência, que não está trazendo nenhum problema. Vamos à frente. Parece que eu estou numa banca de exame, mas, mais ou menos, eu estou quase para me aposentar na faculdade, estou com saudade de banca de exame, de concurso. Mas veja aqui, artigo 28, exclusão do fato criminoso, como se fosse exclusão do fato da realidade, né? Se evanece o fato, exclusão do fato criminoso. Lembrava o René, inclusive, que aqui há uma alteração da ordem, né? Começa pelo estrito cumprimento do dever legal e vai para a última legítima defesa, que é a causa efetiva mais relevante da causa de exclusão. Mas aqui o ilustre procurador se vangloriou de trazer aqui a normatização do princípio da insignificância. Não precisa normatizar o princípio da insignificância, até mesmo porque, ao normatizar, já que trouxe Roquesim, trouxe um voto do Supremo dentro do texto do Código Penal, que é o voto do ministro Celso de Mello, altamente discutível, e que, tecnicamente, está errado. E daí diz, também não haverá fato criminoso. Como não haverá fato criminoso? Não haverá o fato, não haverá crime. O que não existe é ilicitude, não existe antijuridicidade, não existe o fato criminoso. Então, essa não é a linguagem técnica. Também não haverá fato criminoso quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes condições. Mínima ofensividade da conduta do agente. Terceiro, que toda a doutrina, grande parte da doutrina, identifica a ofensividade com lesividade, mas diz mínima ofensividade da conduta do agente. O 3, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Da lesão jurídica, não precisa ser provocada, mas coloca ofensividade e lesividade, cumulativamente. E depois, o pior, mais um critério. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Está errado. Primeiro, essa não é linguagem normativa, reduzidíssimo. É uma linguagem culinária, uma pitada de culpabilidade. Isso não é linguagem técnica. E depois confundir reprovabilidade com causa de exclusão da antijuridicidade, com causa de exclusão da ilicitude, que é um voto do Celso de Mello, que é altamente discutível, se discute muito o princípio da insignificância, da bagatela, exclui a tipicidade, exclui a antijuridicidade, acaba se estabelecendo, inclusive, com uma medida de política criminal, levando em conta se tem reincidência, se tem antecedentes. Isso varia. Para que trazer isso para dentro do Código com esse erro grave de confundir antijuridicidade com culpabilidade? No estado de necessidade, logo em seguida, diz, considera-se estar necessidade quem pratica o fato para proteger bem jurídico. Proteger bem jurídico é um valor que é um dado de relevo social, que é alçado à condição de objeto da tutela penal e que é um dado interpretativo na interpretação teleológica. Considera-se estar necessidade quem pratica fato para proteger bem jurídico. Novamente, a confusão entre o dado naturalístico. O que o agente está querendo é proteger o seu direito, o direito que ele conhece, ele não tem qualquer noção de que ele está protegendo, é um bem jurídico, ele está protegendo naquele instante do estado de necessidade um interesse, um direito. Não é bem jurídico é um conceito da teoria geral do delito, é um conceito da ciência jurídico-penal. Então, são impropriedades técnicas que são fruto desse assodamento, é fruto desses 6 meses, para mexer na parte geral, para mexer na parte especial, para trazer toda a legislação extravagante para dentro do Código. Sai isto. Agora vamos ver, no concurso de pessoas. A confusão é maior. É maior. Eu só estava dizendo que era maior a confusão. E ele é maior. Concorre para os crimes, concurso de pessoas, concorre para os crimes os autores e os coautores, mas são os coautores que concorrem para o crime. Mas qual é uma das condições? Quem é que se considera coautor ou autor?
quer se estabelecer aqui algo com relação à autoria imediata, é o que eu pude deduzir, espero que me ajudem. São considerados coautores aqueles que, olha, prestem atenção, dominam a vontade da pessoa que age sem dolo, atipicamente. Isso colocaram numa norma. Aqueles que agem sem dolo, atipicamente, tem um agir atípico daquela pessoa cuja vontade é dominada. Aqueles que dominam a vontade de quem agem atipicamente, de forma justificada ou não culpável. Ou é justificada ou é não culpável. E a utilizam como instrumento para a execução do crime. É para disciplinar algo que, inclusive, não era necessário que fosse disciplinado, porque é o problema da autoria imediata e da autoria imediata. Fizeram aqui uma redação absolutamente hermética. Dominam a vontade de a pessoa que age sem dolo, vírgula, atipicamente, vírgula, agir atipicamente. Sem crime. Não, isso de forma justificada. Ou sem culpa. Nesta questão da coautoria, há um dado altamente preocupante, porque se estende aqui uma responsabilidade a todos aqueles que podiam ou deviam omitir-se, que podiam agir, e acabam responsabilizados de forma, responsabilidade objetiva, uma omissão geral, de responsabilidade geral, porque diz que é considerado autor do crime, mesmo que não tenha intencionalidade da prática desse delito, aqueles que deviam ou podiam agir para evitar o crime cometido por outrem, mas se omitem. Bastou a omissão para ser considerado coautor do crime. Omissão geral de uma responsabilidade que se torna uma responsabilidade objetiva na prática de um delito. Isso é extremamente grave. Isso é extremamente grave. Isto vai, evidentemente, preencher os lugares que eventualmente serão abertos na penitenciária, segundo a proposta do relator. Mas, o que é mais? Mais adiante, entrando além do problema do livramento condicional, que porque é revogado o livramento condicional, não se concede o livramento condicional. Esse é o argumento. Né? Por que vamos conceder o livramento condicional se às vezes ele é revogado? É porque a revogação tem que ser efetivamente trabalhada como exceção, não tem que ser trabalhada como uma regra. O trabalho é, sim, muito maior de dar eficácia e efetividade à lei de execução penal para que não haja reincidência, para que não haja causas que venham a interromper o livramento condicional. Mas, no que tange às penas e a medida de segurança, eu estou já avançado no meu tempo, eu quero lembrar o seguinte, nós, aliás, foi René e eu que fizemos essa parte do projeto sobre medida de segurança na parte geral de 84, e propusemos, então, a criação do tratamento ambulatorial, e fixamos um critério que não era o mais seguro, o mais certo, mas era o critério possível, que era estabelecer que o tratamento ambulatorial fosse aplicado exclusivamente aos crimes punidos com detenção. Depois do projeto de 2002, numa comissão que eu presidi, nós terminamos com esta distinção entre detenção, mas estabelecemos um limite nos crimes até 4 anos, para que não houvesse também a impunidade e buscar-se o tratamento ambulatorial. Aqui se estabelece o tratamento ambulatorial sem limite. O tratamento ambulatorial poderá ser aplicado a qualquer tipo de crime. Olha o risco. Fatos delituosos graves, cujos autores vão encontrar uma via de escape para se declararem inimputáveis, para terem um tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial devia ser limitado por uma questão de segurança. Mas, indo ao final, lembrar esses 2 institutos malfadados que foram trazidos para o projeto Sarney, que é a barganha e a colaboração do imputado. A barganha. Dados estatísticos revelam que nos Estados Unidos, um número muito grande de inocentes aceita a barganha porque não tem condições de ter um advogado, ou não tem, que vai ser um advogado
privado, particular, e não tem condições de produção de prova, e que aceitam, inocentes que aceitam a barganha, porque vem que com a barganha vão ter uma pena, porém, menor do que aquela que eventualmente se arriscam a ter durante o processo. Além da manifesta inconstitucionalidade, porque se estabelece pela barganha, que é realizada entre o advogado e o Ministério Público, depois de recebida a denúncia, se estabelece na barganha, a desistência do réu. O réu desiste do processo e o juiz aplica a pena mínima sem processo. O princípio nulla pena sine judicio vai para o espaço. E sem processo, diante do recebimento da denúncia, desiste-se da prova acusatória, de devido processo legal, e o réu é condenado com base na prova colhida na fase de inquérito policial, sendo condição para ele receber a pena mínima. Mas tem algo mais grave, que fica proibido, fica vedado a aplicação àquele que aceitou a barganha do regime fechado. Aí impunidade. Porque qualquer grande homicida ou autor de crimes hediondos vai fazer a barganha e vai aceitar a barganha, porque é também eliminação de processo e de custo do processo. Eliminação do processo, porque ele vai ser condenado à pena mínima, mas com uma condição extraordinária. Ele não vai para o regime fechado. Qualquer crime. Os crimes hediondos, que, aliás, foram transportados sem nenhuma posição crítica para dentro da parte especial. Esta barganha, que não é uma matéria de direito penal, matéria de processo, está dentro da parte geral do Código Penal. Pena sem processo. E se veda o regime fechado, isto sim é insegurança. E para finalizar, o acordo, a delação. É o artigo 105, que eu chamo do artigo Silvério dos Reis. É o artigo 106. Artigo Silvério dos Reis. Que consagra a delação, consagra a desonra de delatar os seus comparsas para se valer disto e conseguir a extinção da punibilidade. É a extinção da punibilidade, é o perdão judicial pela extinção da punibilidade, pela canalice de denunciar os seus comparsas. E o Estado se vale da covardia e da desonra do condenado, do assaltante, do estelionatário, seja do que for, que no momento em que o barco vai afundar, ele trai os seus comparsas e denuncia à polícia quais são eles. É beneficiado com a extinção do processo, com perdão judicial. É o Estado que se vale, portanto, que se vale do assaltante que nem honra tem na prática do ato delituoso. E as condições, a condição para que seja concedido o perdão judicial é a total parcial identificação dos demais autores, até parcial identificação dos demais autores ou partícipes da ação delituosa. Isso é o suficiente para a concessão do perdão judicial. Ou seja, eu poderia fazer um passeio ao longo deste projeto Sarney e examinar quais são os manifestos equívocos dos tipos propostos da parte geral, a começar, a eutanásia, tem erros, a corrupção privada, eu falei sobre isso hoje à tarde aqui nesta sala, são inúmeros, mas eu creio que o que é mais importante é nós termos a consciência do perigo que nós passamos como penalistas, como estudiosos, como advogados, como promotores, como juízes, de termos um código do qual nós poderemos, no futuro, nos envergonhar perante a comunidade jurídica internacional. Isto é que me deixa absolutamente desassossegado. Absolutamente desassossegado. Então, eu agradeço a todos, esperando, efetivamente, que esses prazos se prolonguem, mas eu digo, para finalizar, eu não entendo que se deva ter mais prazo
para consertar o inconsertável. Não há forma de se superar os profundos erros de que se reveste essa proposta. Infelizmente, é imprestável. Não são emendas que vão consertar, porque esses enganos, esses equívocos, essas impropriedades se espalham por todos esses 590 artigos do projeto Sarney. Muito obrigado. Quero agradecer as palavras do professor Miguel Reale Júnior, agudo, incisivo como de costume, professor que diz já ter saudade de suas bancas na pós-graduação. Certamente alguns dos seus alunos aqui presentes, alunos e ex-alunos, se recordaram das suas qualidades ao ouvi-lo nesta noite. Eu gostaria de solicitar à audiência, se possível, um esforço algo maior pelo silêncio enquanto os professores aqui falam. Certamente, todos sabem que, ao final, logo após a exposição do professor René, o microfone será aberto para a participação de todos. Afinal de contas, estamos numa audiência pública, que tem um formato diferente dos painéis que vimos ao longo da tarde de hoje e de ontem, né? A participação hoje é mais ativa na audiência pública. Lembrando que amanhã ainda teremos a segunda parte dessa mesma audiência pública, com esse mesmo tema, com a presença de outros eminentes professores e mais um membro, inclusive, da comissão de juristas que redigiu essa proposta. Inclusive, está aqui presente na audiência essa noite. Eu vou passar a palavra para o professor René Ariel Dotti, que dispõe também de 25 minutos para a sua exposição. Prezado colega Dr. Rogério Taffarello, eminente amigo e colega Miguel Reale Júnior, procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, caríssimos amigos do IBCCRIM, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria inicialmente ratificar a informação do manifesto, porque na sessão do Senado Federal, presidido pela senadora Ana Amélia, em 10 de julho, ela fez a seguinte comunicação: a comissão de juristas, criada nos termos do requerimento 756 de 2011, encaminhou como conclusão dos trabalhos o anteprojeto de Código Penal, que foi apresentado como projeto de lei do Senado número 236 de 2012, pelo senador José Sarney, presidente do Senado Federal, que reforma o Código Penal brasileiro com as ressalvas expostas na justificação da proposição. Ele fez as ressalvas. Diário do Senado Federal, página 33, 259. Consta ainda a leitura do projeto, que tem 543 artigos, como se ela pudesse ter sido feita naquele momento em cenário de velocidade.